Amizade com pessoas do mundo. Colocar-se em jugo desigual não é uma bênção, mas uma tristeza. Espero que os cristãos vejam que não devemos manter um relacionamento íntimo com os incrédulos, seja na esfera da sociedade, negócios, amizade ou casamento. Os crentes têm um padrão e os incrédulos outro. Os crentes possuem o ensinamento da fé, mas os incrédulos seguem a doutrina de incredulidade. Os crentes possuem um ponto de vista de fé, os incrédulos se atêm a um ponto de vista de incredulidade. Quando você tenta reunir estas coisas, o resultado não traz nenhuma bênção, mas apenas dor. O ponto de vista deles, suas opiniões, padrões morais e julgamentos são tão diferentes dos nossos que provocam tensões nas duas direções. Trazer estes dois sob o mesmo jugo ou irá quebrar o jugo ou levar o crente a seguir o incrédulo. Gostaria que todos os novos convertidos entendessem que se tem amigos de incrédulos resulta invariavelmente em perda. Não pense que você pode trazer o incrédulo para seu lado. Trazê-lo não requer que você seja seu amigo chegado. Tenho trazido antigos amigos sem me envolver em associação íntima com eles. É possível trazê-los sem que tenhamos de manter o antigo relacionamento. Mas se você continua com antigas amizades, eventualmente será arrastado por elas. Uma boa ilustração disto nos foi dada por C. H. Spurgeon. A história que se segue me parece ser bastante inteligente. Em uma ocasião, uma jovem encontrou-se com Spurgeon e lhe perguntou se podia ser amiga de um jovem incrédulo. Disse que seu alvo é levá-lo a Cristo, e então tinha decidido se comprometer em se tornar noiva dele muito em breve. Spurgeon então pediu à jovem para subir numa mesa alta. Ela não pôde deixar de obedecê-lo. Spurgeon, já bem avançado em idade, disse à jovem para segurar sua mão, fazer o melhor que pudesse para puxá-lo para cima da mesa. Ela tentou, mas naturalmente não pôde fazê-lo. Então Spurgeon inverte a situação e disse que ele iria puxá-la para baixo. Com apenas um puxão, ela caiu. Spurgeon então disse: é fácil sermos puxados para baixo, mas difícil puxarmos para cima. Assim a questão daquela jovem irmã foi resolvida. Que união do crente com o incrédulo? Aqui está outro contraste distinto. Você é um homem de fé, mas ele não tem qualquer fé. Você crê, mas ele não crê. Você conhece a Deus pela fé, ele não crê e não conhece a Deus. Você vive pela fé, por isso pode confiar em Deus, ele não tem fé, por isso tem que olhar para si mesmo. Você testifica que tudo está nas mãos de Deus, mas ele diz que todas as coisas estão em suas próprias mãos. Estas são duas situações discrepantes. Que união tem o crente com o incrédulo? Para você crer em Deus é tão natural como respirar, mas ele acha difícil crer pois nem sequer se importa com isso. Irá ainda lhe ridicularizar por ser conservador, bitolado e tolo. Como, então, podemos ter amigos incrédulos? Se os temos, com certeza irão rapidamente nos arrastar para baixo. Não tenhamos amizade íntima com incrédulos. Se tivermos, só haverá um resultado: iremos ser puxados para baixo. Tais contatos podem facilmente causar danos à nossa vida espiritual. Ao procurar os incrédulos, seu alvo deve ser o de levá-los às reuniões ou de testemunhar para eles. Qualquer outro tipo de contato é altamente perigoso. Uma vez no meio deles, estaremos propensos a baixar nosso padrão, por não ser fácil manter um padrão cristão no meio deles. A influência das más conversações. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Más conversações significam comunicações impróprias, enquanto corrompem carrega a ideia de madeira sendo corrompida por bichos. Traz corrupção. Bons costumes, num sentido mais leve, são as boas maneiras. Comunicações impróprias irão corromper seu bom testemunho. A princípio, tínhamos uma atitude santa perante Deus, mas na companhia de amigos incrédulos, começamos a rir e a zombar. Algumas piadas, das quais não deveríamos rir por serem impróprias, passamos a aceitar. No meio deles, pomos de lado nosso autocontrole, pois sabemos que lhes agrada essa atitude. Mas conversações corrompem as boas maneiras. São coisas opostas. Uma é má e a outra é boa. O mal corrompe o bem. Ele irá corromper a vida do Senhor nos crentes. Os crentes devem ter bons hábitos,
devem gastar tempo cultivando-os perante o Senhor, devem aprender a se controlarem e se exercitarem gradualmente em santidade. Restauração demanda tempo. Todas as vezes que temos conversações impróprias com incrédulos, incorremos em perda. Podem levar 3, 4, ou até mesmo 5 dias para que sejamos restaurados ao nosso estado anterior, uma vez que os incrédulos podem ter nos influenciado nas nossas boas maneiras e assim afetado nossa conduta. Não ande, nem se detenha, nem se assente. O salmista diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1:1-2. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Incrédulos têm vários conselhos para dar. É lamentável, portanto, para os filhos de Deus, quando se deparam com problemas, procurarem o conselho dos incrédulos. Deixe-me dizer que o que eles aconselham é o que você não deve fazer. Também tenho muitos conhecidos incrédulos, e sei que tais pessoas geralmente oferecem conselhos sem que você as peça. No entanto, quando as ouve, você percebe imediatamente que os pensamentos deles estão enfocados em uma coisa: como obter benefício próprio. Não perguntam se a coisa é certa ou se é da vontade de Deus, têm apenas uma intenção: benefício próprio. Podemos seguir conselhos para buscarmos benefício próprio. O conselho deles não é apenas buscar vantagem, mas de buscá-la à custa dos outros. Como pode o crente ter comunhão com o incrédulo em tal situação? Se o crente se torna muito íntimo de um incrédulo, será difícil não andar pelos seus muitos conselhos. Este irá derrubá-lo da sua posição cristã. Se você possui 5 amigos incrédulos e todos têm o mesmo tipo de conselho e acham que certo caminho é proveitoso, então será difícil para você não seguir aquele conselho. Todavia, não deve escutá-los, pois isso apenas representa o pensamento deles. Não se detenha no caminho dos pecadores. Existem muitos lugares que você não deve ir. Os pecadores têm seus próprios caminhos e seus próprios lugares. Se você está em contato com incrédulos, estará se detendo no caminho deles, mesmo que não chegue a ir ao mesmo lugar com eles. É como se você acompanhasse seu amigo até a porta e então partisse. Mesmo que não entre, já está no caminho deles. Deus não quer que andemos no conselho dos ímpios e nem que nos detenhamos no caminho dos pecadores. Ele deseja que nos afastemos do caminho deles, bem como dos seus lugares. Nos chama para sermos totalmente separados para Ele. Não se assente na roda dos escarnecedores. Raramente vemos incrédulos que não façam graça com o nome do Senhor na presença de um crente. Durante os primeiros 4 anos da minha vida cristã, conheci muitos incrédulos que assim gracejavam quando eu estava presente. Realmente blasfemavam do nome do Senhor. Pode você assentar-se entre essas pessoas e permitir que o nome do Senhor seja blasfemado? Talvez nunca mencionem o nome do Senhor entre eles e nem tenham intenção de blasfemar, mas quando chegamos, parece surgir a oportunidade também deles blasfemarem. Eles rirão do Senhor Jesus e ridicularizarão o cristianismo. Como podemos nos assentar em tal roda? A fim de não sentarmos na roda dos escarnecedores, não deveremos ser amigo íntimo deles. Extraído do livro Fazei Tudo para a Glória de Deus. Vatmanei. Inscreva-se no canal. Desfrutar é bem melhor. Um novo tipo de amizade na igreja. Digo aos novos convertidos que logo após serem salvos, precisam cuidar da questão das amizades. Eles têm que trocar seus amigos, e devem dizer aos seus antigos amigos o que ocorreu com eles. Apesar de ainda manterem algum contato, definitivamente não devem continuar com qualquer amizade mais íntima. Em vez disso, devem aprender a serem irmãos e irmãs na Igreja de Cristo. Devem substituir seus antigos amigos por seus irmãos da Igreja. Não devemos ser radicais. Não odiamos os incrédulos nem iremos negligenciá-los. Mas agora nos comunicamos com eles num nível diferente. Agora aprendemos a testemunhar para eles e levá-los ao Senhor. Devemos apenas visitá-los por 5 minutos, meia hora, no máximo 1 hora. Não sentemos muito tempo e não falemos de coisas mundanas.
Aprendamos a permanecer na nossa nova posição. Façamos o melhor para trazê-los ao Senhor. Possamos levá-los à igreja e pregar-lhes o Evangelho. Peçamos a alguns irmãos para ir às suas casas e levar-lhes a palavra. Procuremos torná-los irmãos e irmãs no Senhor, mas não mantenhamos uma amizade fora do domínio dos irmãos. Uma coisa preciso dizer: um crente que tem muitos amigos incrédulos está fadado a fracassar. Se não pecar, será no mínimo mundano. É impossível para um cristão ter vários amigos mundanos se ele ama o Senhor e o serve fielmente. É errado ter lábios impuros, e é também errado estar no meio de pessoas de lábios impuros. É errado pecarmos e estarmos em meio a pecadores. Precisamos confessar o pecado de estarmos no meio de pessoas de lábios impuros, bem como o pecado de nossos próprios lábios estarem impuros. Possamos pedir a Deus que nos conceda a graça para que não pequemos e nem desejemos manter amizade profunda com pecadores. A primeira pergunta que devemos nos fazer é: quão boa é minha condição perante Deus? Uma segunda pergunta é: quão boa é a minha comunhão com os crentes? Somos conhecidos pelas pessoas, primeiro, pelo que somos, e segundo, pelas companhias que mantemos. Se alguém deseja se manter forte perante Deus, não pode ser relaxado quanto à comunhão ou amizade. Uma vez que seja descuidado com amizades, será imediatamente derrotado. Novos crentes, em particular, não devem se descuidar disso. Eles precisam se separar estritamente dos seus antigos amigos e procurar aqueles com quem gostariam de ter comunhão na igreja. Então podem ter comunhão uns com os outros no Senhor. Essa comunhão no Senhor deve substituir as comunhões passadas. Mais do que formal. Você percebe que amigos são algo muito especial. A amizade é um relacionamento que transcende posições. Não é formal ou legal. É um tipo de comunhão que ultrapassa as barreiras da posição. Eu já havia dito que alguns pais e filhos se tornam amigos, mesmo o pai continuando na sua posição de pai, assim como o filho continuando na posição de filho. Também sabemos que algumas mães e filhas nunca se tornam amigas. A relação delas de mãe e filha é tão formal que nunca a transpõe. Em muitas famílias, os maridos e esposas não são amigos, são bastante formais em suas respectivas obrigações. Na sociedade, muitos patrões e seus empregados nunca se tornam amigos. Ocasionalmente, porém, isso acontece. Ser amigo significa que existe uma amizade acima e além do relacionamento formal. Jovens e pessoas recém-salvas devem aprender a manter o relacionamento de irmãos e irmãs no Senhor. Espera-se que se separem de seus antigos amigos e tenham comunhão com irmãos e irmãs na igreja. Isso irá poupá-los de muitas dificuldades em seguir ao Senhor. Extraído do livro Fazei Tudo para a Glória de Deus. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.